O WW está voltando do intervalo. Queria agora agradecer a presença aqui na nossa roda de Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital. Tatiana, obrigado pela participação. Boa noite para você, Tatiana. Boa noite, boa noite. Obrigada pelo convite. Você não pôs esses tomos completos das obras de Shakespeare ao lado do seu direito aí à toa, né? Não, ele está aqui já faz tempo, já Se bem que apareceu outras economistas não vezes. podem ter dúvidas hamletianas, né? Ser ou não ser, não saber o que é. Mas muitas vezes é o que mais a gente tem são dúvidas. Eu disse para o público que os economistas têm dúvidas como Hamlet, imaginem. Vamos a Nova York. O presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniram com representantes das agências de risco. A Standard & Poor's e Moody's são as duas das mais importantes, aquelas que dizem se vale a pena investir ou não num país e dão uma nota para isso, que é o chamado grau de investimento. Reportagem de Gabriela Prado. Os encontros de hoje foram solicitados pelo governo federal e buscam acompanhar o cronograma das classificadoras de crédito para uma possível recuperação do grau de investimento brasileiro. Após a conversa, Haddad defendeu que o Brasil vai recuperar o rating até o fim do governo Lula. Quando assumimos o governo, estávamos 3 degraus abaixo do grau de investimento. O ano que vem, possivelmente, em uma ou duas agências de risco, nós estaremos a 1 degrau do grau de investimento. E ele me perguntava se era possível, até o final do seu mandato, atingir o grau de investimento. E aí ele quis conversar um pouco com as agências de risco para entender a opinião que eles estão tendo das políticas implementadas no Brasil, do esforço que nós estamos fazendo depois de 10 anos aí de rebaixamento, né? Um dos pontos levantados nas reuniões foi a responsabilidade fiscal do governo brasileiro. As agências de risco avaliam a saúde das contas públicas não apenas no curto prazo para classificar o grau de risco do país. Essa avaliação é levada em consideração pelos investidores que compram títulos públicos. Haddad defendeu o trabalho da Fazenda, dizendo que há uma acomodação nas despesas e que elas cumprem os pressupostos do arcabouço fiscal. Durante a apresentação para o detalhamento do relatório bimestral de receitas e despesas, secretários dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento também defenderam a gestão dos gastos públicos. Pelas contas da equipe econômica, o arcabouço vai ser cumprido, mas desconsiderando um valor de cerca de 40 bilhões de reais. Esse montante é o que foi gasto até agora no combate aos incêndios florestais e com a calamidade pública do Rio Grande do Sul. A crítica do mercado financeiro com essa contabilidade do governo é que, mesmo cumprindo a meta fiscal, o déficit deste ano deve ser de cerca de 70 bilhões de reais, o que impacta diretamente a dívida pública. Segundo o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dario Durigan, o trabalho do governo na área fiscal surpreende as expectativas. Por isso, a gente tem feito um esforço maior para ajustar as contas do país e cumprir as metas fiscais por nós estabelecidas. Há, de fato, um incômodo na equipe econômica quando a gente percebe alguma irracionalidade na repercussão, quando se ignora alguns fatos da realidade, alguns números que se apresentam. Irracionalidade, que bom que a gente tinha Shakespeare lá atrás da Tatiana. Tatiana, deixa levar a nossa atenção para o seguinte. É irrealista o governo brasileiro pretender que as agências de classificação de risco lhe devolvam a nota de investment grade? Agora estamos um pouco longe, estamos 2 notes abaixo. E precisa não só da estabilização da dívida, mas precisa que a dívida ela entre numa trajetória descendente, né? Porque está num patamar, vai estar, né? Vai estar num patamar elevado quando a gente conseguir estabilizar. Né? Lembrando ali em 2008, quando alcançamos o grau de investimento, a relação dívida-PIB, ela estava em trajetória descendente, né? Então ela já tinha estabilizado e ela estava reduzindo. Então, na comparação com os pares, nós estávamos numa posição bem melhor, né, nesse aspecto.
E hoje, na comparação com os pares, olhando a relação dívida-PIB, né, a diferença, né, a razão entre dívida e PIB, nós somos uma das relações maiores e estamos crescendo, né? Então, esse ano deve atingir quase 80% do PIB, saindo de 74%, indo para 80% do PIB. Nos próximos anos, a projeção é que continue se elevando. Então, quando a gente conseguir estabilizar, e isso depende de resultado primário superavitário, a gente vai estar num patamar que, para ficar melhor, né, e poder receber, melhor que os pares, né, os demais emergentes, e poder receber o grau de investimento, a gente vai precisar que essa razão de 80 e poucos, quase 90, caia. Thaís, quando a gente coloca e exibimos, como fizemos, a declaração do Daniel Durigan, queixando-se, e eu acho que é legítimo que ele se queixe, absolutamente legítimo, que representantes do governo, no caso da equipe econômica, ao serem confrontados com críticas, reajam e digam, essas críticas, elas não levam em consideração os números que nós estamos exibindo, elas são até certo ponto, a palavra que ele usou, irracionais. Agora, em que medida da parte da equipe econômica há uma resistência a enxergar os temores dos investidores como temores perfeitamente irracionais? William, eles estão agarrados à defesa da própria tese, da tese que eles criaram, que é a seguinte: a meta fiscal, independentemente das exceções, de como ela vai ser alcançada, uma meta fiscal que é zero, mas que não vai ser zero, vai ser menos 0,25, extra mais de 40 bilhões de reais de gastos com queimadas e Rio Grande do Sul, extra pé de meia, extra possivelmente um vale gás maior, quer dizer, toda a construção que eles fizeram para defender aquilo que eles entendem como ser o principal objetivo da política fiscal, eles podem mesmo cobrar irracionalidade. O problema é a forma como faz a conta, né? O número não mente. O déficit fiscal brasileiro não vai ser de 28 bilhões, como o governo está dizendo, vai ser de 70 bilhões. A dívida pública vai aumentar para lidar com um déficit de 70 e não de 28, que é a banda, o limite inferior da banda. Enfim, é uma conta confusa e que o governo se atenha à defesa do cumprimento da meta e aí sim mostra irracionalidade do lado deles de desconsiderar o efeito que isso tem na dívida pública e tratar isso como não uma coisa menor, mas como uma coisa paralela do efeito do desequilíbrio fiscal. Então, essa discussão de versões, ela vai se dar. Agora, para o número, não tem versão. O número o déficit continua alto, a dívida pública vai continuar crescendo. Daniel, há um outro aspecto envolvido nisso que a Tatiana e a Thaís estavam abordando. O que estão abordando de que maneira as contas públicas brasileiras são vistas. São vistas pelo agente econômico aqui e, no caso ao qual a gente está se referindo, pelas agências de classificação de risco lá fora. A gente tem a sensação que cada vez mais se olha para a dívida no final de tudo isso e cada vez menos para o que se chama de arcabouço fiscal. Porque o arcabouço fiscal está fugindo da própria palavra. Se você pensa em arcabouço, você pensa em algo que abrange tudo, mas o nosso arcabouço não abrange tudo. Tem coisas que estão no arcabouço, tem coisas que não estão no arcabouço. E, portanto, o jeito de se olhar para as contas públicas brasileiras vai levando cada vez menos em consideração isto que se chamou de arcabouço e cada vez mais o resultado final disto tudo, que é dívida. E é justamente aí que está o incômodo, eu percebo, da equipe econômica. Hoje, para mim, ficou muito nítido, William, que a equipe econômica, ali, o núcleo da equipe econômica, representado por Dario Durigan, que é secretário executivo, número 2 da Fazenda, ligou um modo pistola. Dario Durigan é muito gentil, muito cordial, muito diplomático, a gente não vai vê-lo espumando de raiva ali numa entrevista coletiva, mas além do que a gente já mostrou, ele ficou ali uns 20 minutos demonstrando um extremo incômodo da equipe econômica, que na cabeça do governo vê o seguinte: poxa,
mercado dizia já em 2023 que eu ia crescer 0,8, eu cresci quase 3. Disse esse ano que eu ia crescer 1,5, eu estou crescendo quase 3. Disse que eu ia descumprir a meta fiscal e estou cumprindo, com toda a tolerância, com contabilidade criativa, etc., mas estou entregando, estou cumprindo. Eu proponho uma solução para compensar a desoneração da folha e o Congresso não quer a solução que eu proponho. Então, ora, dá para entender um pouco o que está pensando a equipe econômica do que a gente está vendo, das críticas todas, dá para entender o mau humor, o sentimento de revolta. Agora, o que a equipe econômica está desconsiderando é que, para chegar nesses números todos, é o que a Thaís mencionou. Tem um monte de atalho fiscal, de contabilidade criativa. Me parece que, e a Tatiana pode falar melhor sobre isso, mas assim, começa a ficar nítido um sentimento dos agentes econômicos como um todo, de que a gente não está diante de um ministro da Economia e de uma equipe que representam aquilo que Antônio Palocci foi no primeiro governo Lula. E estamos mais perto, talvez, aí é um pouco de exagero ainda guardadas as proporções, do que era Guido Mantega e Arno Agostinho, com contabilidade criativa, com medidas que a gente não sabe exatamente em que estão amparadas, com atalhos fiscais. E é essa desconfiança que a equipe econômica não quer levar para casa. Só que, para isso, aí precisa indicar claramente como você faz para não apresentar um número em que você cresce 10% em receitas e 20% em despesas. Tatiana, existe de fato uma má vontade, sobretudo de nossa parte, jornalistas da mídia profissional organizada, em relação aos números das contas públicas brasileiras? Olha, não existe uma má vontade, existe uma avaliação e, assim, o que a Thaís, vocês ressaltaram, a velocidade, obviamente, as receitas, elas surpreenderam. Então, você teve um pacote de aumento de receitas aprovados no ano passado e que foi bem sucedido, né? Tanto que você tem, desde janeiro, recorde de arrecadação. Né? Isso é com base nas medidas aprovadas no ano passado. Então, tem um ajuste fiscal sendo feito, mas por parte das receitas. E, infelizmente, esse recorde, mês após mês de arrecadação, ele não foi suficiente para compensar o aumento de gastos. Né? É esse que é todo o ponto. Falta se fazer o ajuste do lado dos gastos. É isso que os analistas econômicos, os especialistas em contas públicas e os jornalistas estão ecoando, né? Assim, ótimo, você teve uma luta pela isonomia tributária quando você taxou os fundos exclusivos, quando você taxou os fundos, né, os fundos exclusivos, taxou os fundos offshore, tem esse movimento de deixar a arrecadação menos regressiva, que também é extremamente positivo, mas isso tudo não é condizente com o crescimento das despesas. As despesas cresceram muito mais que isso, tanto que a relação receitas líquidas em relação ao PIB, ela subiu de 16% para 17% do PIB, mas a relação de despesas, né, a razão despesas com o PIB subiu para 19% do PIB. Né? Então, assim, ela não conseguiu, esse aumento de arrecadação não conseguiu alcançar as despesas. E o ponto importante é deixar bem claro, e isso tanto a gente que faz conta sabe, quanto o governo sabe, que precisa, quando é que a gente vai estabilizar a relação dívida-PIB? Porque o importante é isso, a gente faz resultado primário buscando a estabilização da dívida-PIB. Foi aprovado um arcabouço fiscal com o propósito de se alcançar a estabilização da dívida em relação ao PIB em algum momento. E está muito claro que tem que se gerar primário. Obviamente, o resultado primário superavitário, né? Tem que se gerar resultado primário superavitário. Lógico que crescer mais ajuda as contas públicas, mas não resolve o problema. Então, você precisa realmente gerar resultado primário superavitário. A parte das receitas já foi bastante ajustada. Está faltando a parte de gastos, está faltando fazer um ajuste na parte de gastos. Não só dos gastos tributários, mas gastos como um todo. Deixa eu puxar para encerrar a nossa conversa aqui
a visão do Caio, eminentemente política, repórter político que ele é. O que é que a gente registra depois disso que você ouviu dos argumentos, das informações sobre contas públicas? É a equipe econômica num modo defensivo, dizendo nós estamos fazendo um bom trabalho que não é compreendido, ou isso é mero discurso? Não, William, acho que daqui em diante, cada vez mais vai ter uma pressão muito maior por parte, principalmente do Palácio do Planalto, sobre a equipe econômica, porque a rigor quem determina essa estratégia de um equilíbrio fiscal pela receita e não pela despesa é o Palácio do Planalto, o presidente Lula, de ampliar cada vez mais uma contabilidade por fora do arcabouço, justamente porque conforme se aproxima 2026, o governo vai tendo maior necessidade de incrementar políticas públicas com mais custo e de maior alcance eleitoral. E o grande debate hoje que, por exemplo, se faz nesse sentido é o do auxílio gás, que já tem uma divergência e que o próprio ministro Fernando Haddad está numa questão junto com o ministro Alexandre Silveira, justamente para tentar trazer esse gás para dentro do orçamento, né? Tanto que o projeto parou, né? Parou lá na Câmara para que dentro do governo possa se resolver. Mas tem questões que o Haddad vai ceder e tem questões que ele não vai conseguir ceder rumo a 2026. Mas a tendência é cada vez mais de você ter alguma fórmula de ampliar gasto para ter políticas públicas que potencializem eleitoralmente a chance do governo em 2026 ser reeleito. A última palavra é de Thaís. Não, sobre o grau de investimento, eu acho importante dizer o seguinte, é possível o Brasil recuperar o grau de investimento? O Brasil fez diversos avanços nos últimos anos, as reformas, a gente tem falado aqui da capacidade de crescimento que aumentou. Agora, é improvável que isso aconteça enquanto essa dinâmica que a gente passou os últimos 10, 12 minutos falando aqui estiver vigente, né? E as agências de classificação, de uns anos para cá, especialmente depois da crise de 2008, passaram a levar em consideração a condução política das contas públicas do país. Então, são dois equilíbrios, o equilíbrio real dos números e o equilíbrio real da condução política das contas que precisam aparecer. Tatiana Pinheiro, economista-chefe da Galápagos Capital, obrigado pela disposição de participar da nossa roda. Boa noite para você, Tatiana. Obrigada, boa noite a todos. Me despeço também dos meus colegas. Daniel, obrigado, boa noite. Thaís, querida, boa noite. Caio, igualmente.